Podcast Ofício das Leituras, Ciclo Bienal, Ano Ímpar, quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós. Das homilias sobre a segunda carta aos Coríntios, de São João Crisóstomo, Bispo. Deus enviou seu Filho para exortar os homens em seu nome e para assumir a função de representante seu junto a eles. Mas, porque, tendo sido morto, se ausentou do nosso meio, nós lhe sucedemos nessa função e passamos a exortar-vos em seu nome e em nome do Pai. Este tem em tanto apreço o ser humano que lhe deu seu Filho unigênito, embora sabendo que iriam matá-lo, e nos fez apóstolos para o vosso bem. Por isso, não penseis que somos nós a vos convocar. É Cristo que vos convoca. Por nosso intermédio, é o Pai quem vos convoca. O que ainda nos pode ser dado com bondade tão extremada? Pois Deus, injuriado após benefícios sem conta, não só não exigiu nosso castigo, mas até nos deu seu próprio Filho, a fim de conseguirmos seu perdão. E aqueles que receberam este Filho não cuidaram de alcançar a graça perdida, mas lhe deram morte violenta. E mandou ainda outros representantes, mas através dos representantes é Ele quem convida. E qual é o convite? Reconciliai-vos com Deus. Não diz reconquistai a graça de Deus, porque a causa da inimizade não está nele, mas em vós. Porque Deus nunca é causa de inimizade. Antes, até é enviado como embaixador para resolver a causa. Diz a Escritura: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. Isso está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Se não tivesse feito outra coisa senão apenas isto, procura entender quão inestimável já seria o seu dom. Dar seu Filho por aqueles que tanto o haviam ultrajado. Mas fez muito mais. Permitiu precisamente que o ofendido fosse crucificado pelos ofensores. Aquele que não cometeu pecado, antes era a própria justiça. Deus o fez pecado, isto é, deixou que fosse condenado como pecador e morresse como maldito. Pois é maldito todo aquele que for suspenso no madeiro, conforme está escrito em Gálatas 3, verso 13, e Deuteronômio 21, versos 23. Foi muito mais atroz morrer assim do que simplesmente morrer. O que a mesma Escritura dá a entender noutra passagem.
fez-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, verso 8. Considerai quantos benefícios recebestes de Deus. Portanto, se amarmos a Cristo como Ele deve ser amado, nós mesmos é que nos castigaremos por nossos pecados. Não tenhamos medo do inferno, mas tenhamos medo de ofender a Deus. Pois mais terrível que isso será Deus tornar-se indiferente, afastando de nós a sua face. Pensando nisso, antes de tudo, tenhamos medo do pecado, que é castigo, é inferno, é uma multidão de males. E não só tenhamos medo, fujamos do pecado e procuremos sempre agradar a Deus. Porque isto é o reino, é a vida, é a multidão de bens. E assim, já na terra, estaremos na posse do reino e dos bens futuros. E oxalá o consigamos todos pela graça e pela bondade de nosso Senhor Jesus Cristo.